Este feijão que não tem preço tem segredos que nem eu conheço. O feijão mágico. Este é o feijão mágico. Feijão mágico. Esse não é feijão comum de feijoada. Eu não quero feijão. Eu quero um quadro. Veja, meu amigo, tudo o que tem a dizer são as palavras mágicas. Abacadabra, presto, vamos, suba já. Puxa, isso é legal. Tá bem, Xará? Fico com um. Gibify Fábulas. O planejamento inicial deste podcast é acompanhar fábulas em seus diversos arcos. Me lasquei, pois tem arcos de uma edição. Então não vou desrespeitar este atributo, já que aqui é coisa séria. Aqui a gente fomenta a lei. Pois bem, se você quiser acompanhar essa historinha de hoje, que é Saco de Ossos, você pode comprar a edição de luxo número 2, que estará linkado no link, no post deste podcast. E se não for o caso, você pode comentar, curtir, compartilhar com seus amigos e discutir juntos ou me xingar juntos, pois a união faz a força. E lembre-se, a amizade é o mais importante. Mas vamos lá. O arquinho de Saco de Ossos, de uma edição que seria a edição número 11, original single issue, número 11, original de Fables, publicado pela Vertigo Comics. Tem mais uma troquinha de desenhistas. Ao longo de Fábulas, gente, vai ser uma característica bem bacaninha, sabe? A troca de desenhistas. No programa anterior, eu falei que o Mark Buckingham era o autor fechado com Fábulas, o autor primordial de Fábulas. Ele não deixa de ser, mas lembra, foi uma série muito extensa, em que outros artistas também participaram e fizeram as suas colaborações. Por exemplo, o primeiro, Lon Medina, né, que foi o primeiro cara que desenhou Fábulas. Depois ele dá espaço para Mark Buckingham. Dessa vez, os desenhos dessa singular edição são dados por Brian Talbot. E cara, é a única participação ever do Brian Talbot. Quem não ligou o nome, ele tem vários, mas vários mesmos créditos por aí. Mas talvez o mais famosinho foi quando ele desenhou a Hellblazer Anual número 1. Ele é o primeiro cara que desenhou os anuais de Hellblazer. E aqui ele vem dar a sua singular colaboração, em que voltamos no passado. Tem uma certa característica das fábulas que eu não comentei direito. Quando as fábulas, elas fogem, elas são destroçadas e obrigadas a fugir pelo mundo mundano, isso vai acontecer, gente, lá no século XVIII, ou seja, 1700 e tanto. Ou seja, as fábulas estão aí há muito tempo. Isso foi comentado em algumas edições anteriores, nunca mostrado. Agora é a vez de mostrar, uma vez que a gente está acompanhando o João das Lorotas, o João do Pé de Feijão, só que lá na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, ou seja, lá quando estava havendo o Norte versus Sul, os republicanos versus os confederados, o João estava fazendo parte dessa batalha. Aqui a gente vê que o João, ele era um soldado batalhando ao lado dos confederados. Já vou acionar uma coisa bem interessante, velho. Tem uma hora aqui que o Bill Willingham, ele opta por chamar essa guerra não de guerra civil, não de guerra de secessão, mas sim a guerra da agressão. O que me chamou bastante atenção, né? Guerra de agressão é um termo utilizado. Na verdade, o que deveria ser ele foi utilizado pelos confederados, ele foi utilizado pelos sulistas, né? Mas esse termo tem voltado, justo que tem grupos, né, dissidentes ainda hoje nos Estados Unidos, que são aqueles que provocam os ataques ao Senado norte-americano, né? É uma galera meio dodói. Mas enfim, eles utilizam deste termo de guerra de agressão para se referir, né, que eles estavam na boa, eles estavam tranquilos na deles até o norte os atacar. Enfim, achei curioso o Bill Willingham utilizar esse termo, né? E eu já comentei aqui, né, que o Bill Willingham, ele é partidário, né, das direitistas norte-americanas, né? Mas mesmo assim, até o pessoal da direita norte-americana,
vê quem traz esses termos confederatistas, separatistas, né, como idiotas, né? Mas, enfim, aqui até tinha um contexto para ele utilizar. Que o João, ele já estava no mundo real. O João, ele fez parte dessa guerra, né? Porque ele veio um pouco antes e estava aprontando. A gente vê que ele só queria, né, pegar a coisa, acumular comida, matar gente, e estava se divertindo nos Estados Unidos. Cara, agora esse conto, ele vai meio que seguir uma parada que a gente não vê muito em fábulas. Fábulas, ele tenta imaginar esse mundo de fábulas interagindo com o mundo humano. Quando o João tá contando alguma coisa, o João da Lorota tá contando alguma coisa, a parada realmente fica com caráter de fábula. Por quê? Ele fugiu do exército confederado e ele encontra um cara no meio da mata, assim, e ele é todo meio trevoso, as unhas dele são meio compridas, ele tem todo um papo, né? E o João fala: ô Tinhoso, você aqui, te encontrei de novo. Meu Deus. Encontrar o demônio numa encruzilhada nos Estados Unidos é super cultural. No João há uma predileção, uma vertigem, um outro conto que envolve um João que ele realmente encontra, né, o demônio e joga um jogo com o demônio. Aqui é um jogo de cartas, né, mas o Billy Williams está fazendo alusão a este conto super arcaico de um João que encontra o demônio, pegando os tropos do demônio norte-americano, que aquele é negro, né, cheio de farrapos, que é muito provavelmente o mesmo Tinhoso que deu as bênçãos de tocar muito bem para Robert Johnson, o pai do blues e do R&B, do rock and roll americano. Então Bill Williams tá fazendo uma amálgama de coisas aqui. O João ganha, né, claro, roubando, e como prêmio ele ganha uma sacola que consegue guardar tudo nesse mundo. Então onde ele passa, ele vai guardando as coisas. Ele põe porco, ele põe galinha, ele põe árvore, ele põe um monte de coisa na sacola. Quando ele chega numa casa, a casa tá toda abandonada e ele encontra uma senhorinha deitada no seu leito esperando a morte, a senhorita Cornwell, que faz uma alusão, né, a outros contos americanos, né, muito calcados na cultura agrícola norte-americana, né, Cornwell, né, a senhorita de milho, por assim dizer. E ela conta: olha, eu tô morrendo, então tu já foi embora, né, fugindo da guerra, e me deixaram aqui pra morrer. Aí o João fala assim: e se eu te salvar, você me dá a tua perseguida pra mim? Ai meu Deus, que vergonha gravar esse episódio. Mas enfim, tá no gibi, gente. A mulher olha assim e fala: meu Deus do céu, tudo bem, vai lá, tenta aí. E não é que a morte aparece, que nem a Dona Morte da Turma da Mônica. É um ceifador sinistro, todo esquelético, com manto negro, cafuz. Ele vem matar a senhorita Cornwell e o João pega e põe na sacola do Tinhoso. Nisso, ela tem que pagar a promessa. E gente, nas próximas páginas é uma putaria só deles se comendo. E depois eles vão reparando que ao prender a morte, eles não conseguem cozinhar nada, porque ela tenta matar bichos e outros animais para cozinhar, mas eles não morrem, porque a morte está dentro do saco. Inclusive depois aparece soldados mortos na guerra. Eles falam assim: gente, a gente tem que liberar a morte aí e tal, né? E eles liberam. A morte, quando sai do saco, fala assim: João, eu tinha que te punir, mas não vou punir. Vou vazar. Você deu um dia de descanso pra mim e foi maravilhoso. Tá perdoado, nem vou levar essa mulher, e vai embora. No final dá a entender que até o João e essa senhorita Cornwell ficaram um pouquinho assim, namorandicos, mas depois essa moça viu o quão traste era o João e foi embora. Se casou com um pastor. Foi feliz pra sempre. Enfim, gente, é isso deste conto. A arte é muito doida, né? Eu já conheci o Talbot por causa do Hellblazer anual, mas aqui é muito massa também. É assim uma indecência, porque é muita putaria, é muita sanguinolência, né? Tentando matar animais e os soldados, nossa! E também dá um pouco deste tom político do Bill Williams que eu vou sempre estar ressaltando aqui no Gibify. Mas é isso que eu tinha falado desse pequeno arco, né, gente? A gente se vê numa próxima e falou! Tem. Gente, aqui eu cheiro. Falou, meu chapa, e como?